Personal dá dinheiro? Estou aqui para responder isso contando a minha história. Estou aqui em um dos meus frutos dessa jornada, desses anos todos, sendo personal, sendo profissional autônomo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho esse estúdio que eu montei, tá certo? É bem simples, não tem muita coisa. Você pode olhar e falar, caramba, poderia ter mais coisas. Sim, pode ter muito mais coisas. Essa é a marca que eu construí, mais 60, vai estourar um pouquinho. Eu vou lá para minha sala, tá certo? Pra gente bater um papo um pouquinho melhor. E é o seguinte, tô aqui sozinho agora, todo mundo já saiu. Todos os profissionais que trabalham comigo. Deixa eu mostrar minha sala aqui para vocês. Essa é a minha sala, aqui tem uma maca, essa é a iluminação aqui no teto. E aqui, simples para vocês. Mas vamos lá, vou bater um papinho. Bom, pessoal, meu nome é Leonardo, é um prazer estar conhecendo você aqui agora. Este é o primeiro vídeo, tá certo? Acho que vai estourar um pouquinho, acho que vou ter que ficar para cá. Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando porque, como personal, graças ao Senhor Jesus, eu obtive muitos bons resultados mesmo. Hoje eu posso me chamar de empresário, tá certo? Porque eu sou menino nessa jornada extremamente recente para mim, extremamente recente. Basicamente, resumir a história. Eu, pessoa simples, nasci em bairro popular aqui em Salvador. Eu participei de todas as jornadas que uma pessoa participa quando entra na faculdade de educação física. Eu fui estagiário. Como estagiário, você tem ali, né, uma ajuda de custos, chegava ali a R$ 550 mais ou menos. Essa ajuda de custo, ela, como na época era o primeiro dinheiro assim que eu via assim e falava, meu Deus, eu que, para quem não sabe, obviamente, né? Para quem vem de baixo, você tem um medo de não conseguir se introduzir no mercado de trabalho. Então eu tinha essa preocupação. Então quando eu estava estagiando em uma academia, em uma rede que era relativamente bem posicionada aqui em Salvador, relativamente não, é uma rede bem posicionada aqui em Salvador. Para quem não sabe, a Academia Alfa, vou falar aqui, não tem problema nenhum. Então já atende um poder aquisitivo, um público que tem uma condição, não é um público que, pode ter sim gente lá dentro que tem um poder aquisitivo muito, 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 muito bom, mas é uma rede que geralmente atende um público que é classe média alta, não é uma bodytech da vida, mas é uma rede que, de fato, eu fiquei muito feliz na época quando eu adentrei. Acredito que talvez tenham pessoas do outro lado que estão vivenciando esse momento que eu vivenciei na época. E eu tenho que ser sincero, em cada fase você tem ali os seus ganhos. E naquela fase o meu ganho era aquele. Acho que eu vou movimentar um pouquinho para a gente bater um papo para conversar. Bora lá. E naquela época, eu lembro que quando eu comecei a estagiar, como eu não tinha muita condição financeira, o que, é que eu fazia? Eu ia para a faculdade de bike, tá certo? De bike. Eu sei que para algumas pessoas é saúde. No meu caso era necessidade de bike mesmo, mas obviamente eu gostava muito também. Eu sempre fui muito grato por tudo que eu conquistei na vida. Então a bike era do meu irmão mais novo, mas era maravilhoso poder ter uma bike para ir. Então eu passei relativamente rápido por todas as fases profissionais. Então, eu fiquei como estagiário não muito tempo, até porque eu fui atleta de judô. Então, eu dediquei grande parte da minha graduação a ser atleta de fato. Então, quando eu estava ali para me formar, que eu migrei de área, né? Eu cheguei a estagiar antes, na época do judô, mas não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui o foco é mais essa pessoa que trabalha no ambiente de academia e tal. E o que acontece? Eu como fui estagiário, eu fiquei ali basicamente só o último semestre da faculdade. Eu tinha esse medo de não conseguir entrar no estágio, porque já era o último semestre, era muito difícil de entrar. Consegui, graças a Deus. Entrei em pouco tempo, assim, antes de terminar o ano, antes de terminar o semestre, me informaram que queriam me contratar para virar professor. Fui professor, fiquei lá um ano e pouco, um ano e 3 meses, aí veio a pandemia. Aí, quando voltaram as academias a funcionar, né?
regularmente, mais ou menos um mês depois eu já tinha pedido para sair. E por que eu pedi para sair? Graças a Deus, assim que eu comecei a estagiar, surgiram algumas pessoas, acredito que para você também deve ter surgido. Algumas pessoas surgiram me procurando para atender como personal, até porque eu estava em um bom local, né, bem posicionado, e isso é muito importante, muito importante. Se você não entende o poder de estar em certos ambientes, você ainda precisa entender melhor que esse jogo que a gente joga aqui, seja como empresário, seja como autônomo, é sobre posicionamento. Onde você está diz muito sobre quem você é, então isso é muito importante. Aí vamos lá. Consegui logo pessoas procurando para eu dar personal. Eu achei interessante não começar na época. Eu preferi, como eu já estava ali no último semestre, para me formar, informar todas as pessoas que eu queria deixar para começar de fato assim que eu me formasse. E assim eu fiz. Eu preferia ficar realmente ali com aquela receita que eu tinha, mesmo tendo a oportunidade de ganhar mais. Eu acho que aí vai o primeiro ponto. Todas as vezes que você demonstra para um cliente que você pode ganhar, tá certo? Se você fizer tal coisa, alguma receita, e você vai lá e por conta própria não ganha por alguma decisão de princípios, o que for, tá certo? Isso daqui não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Mas o fato de eu ter decidido naquele momento que eu não ia ganhar aquela receita, o que é que fez? O que é que isso gera na cabeça dele? Na mesma hora, trazendo aqui o conhecimento que eu tenho hoje, eu quero dividir com vocês de marca, apesar de ser menino, tá? No empreendedorismo, quero trazer para vocês esse conhecimento. E o que acontece? Na cabeça do cliente faz com que ele veja você como uma pessoa que não trabalha por dinheiro. E isso faz com que ele aumente a percepção de valor, tá certo? Não estou dizendo que você tem que negar as pessoas que vão surgir, mas naquela época, naquela ocasião, tinha um contexto e eu soube utilizar essa narrativa ao meu favor. Até porque naquele momento a pessoa fala: Olha, e aí, Léo, como é que faz para ser você ser meu personal, isso e aquilo? Só que você não sabe se de fato vai fechar, como você passar o preço, tem diversas questões. Eu, percebendo o interesse, eu falei: opa, deixa eu fazer o seguinte, vou jogar uma narrativa de que a gente vai fechar assim, só que ela vai ter que me esperar. Ela vai ter que esperar o momento certo. Faltam poucos meses, 2 mesezinhos para me formar. Vai esperar. Pronto. Isso cria uma demanda reprimida, tá certo? Isso cria uma demanda reprimida. Isso é muito bacana. E vamos lá. Continuando aqui. E aí foi, minha história começou. Então, resumindo, primeiro dia que eu estava já formado, eu já estava atuando como personal na academia, porque eu já tinha uma demanda reprimida aí, e as pessoas de fato super aceitaram, porque isso já cria uma certa escassez. E toda vez que você consegue gerar algum tipo de escassez, só que de maneira genuína, válida, quando é uma coisa forçada, o público percebe, o cliente percebe e acaba não fechando. Por exemplo, todo lançador de curso digital, o pessoal sempre inventa, né, aquela últimas vagas, só tem essas vagas e a gente sabe que geralmente isso é conversa. Então, toda vez que a gente fica com essa sensação de que é conversa, isso diminui a credibilidade que a gente tem daquela pessoa. Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu consegui, graças a Deus, como eu falei, assim, no primeiro mês que eu estava formado, eu já comecei a atuar como personal. E no segundo mês, e era uma dupla, né? Era uma mãe e uma filha. No segundo mês, já comecei com uma outra pessoa que também tinha utilizado essa mesma estratégia. Só que o que aconteceu? Aqui em Salvador, não sei de onde você está, qual é o preço que as pessoas cobram quando saem da academia, mas aqui em Salvador, baseado na experiência que eu tenho hoje, no conhecimento que eu tenho hoje, na minha opinião, a gente cobra por serviço aqui em Salvador muito, muito mal. Deixa eu ligar esse ar-condicionado aqui. A gente cobra por serviço muito, muito mal. Salvador é, é muito pouco que se cobra pelo serviço. Tanto que na época, me falaram o seguinte: olha, aqui o pessoal que cobra R$ 50 é rei, tá certo? Eu, obviamente, ainda não tinha tanto network assim. E eu falei: beleza, vou começar cobrando R$ 50, já que o pessoal disse que é o mínimo, né? Eu entendi que era o mínimo. Na minha cabeça, R$ 50 era o mínimo. E aí, se você
de onde você estiver, bota aí nos comentários quanto é o mínimo que as pessoas dizem. Claro que isso muda de ano para ano, tá certo? De cidade para cidade. Mas naquela época, para mim, o mínimo era esse, R$ 50. Beleza, eu cobrei, essas duas pessoas aceitaram, tá certo? Esses dois contratos aceitaram. O primeiro era de uma dupla, eu não cobrei R$ 50, cobrei um valor a mais. Eu não lembro exatamente qual foi o valor a mais que eu cobrei, eram para treinar no mesmo horário. Se eu não me engano, eu acho que eu cobrei R$ 75, R$ 80 juntando as duas, que era como se reduzisse ali da escada, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça, por aula, por aula, né? Obviamente. E aí foi. Segundo mês, fechei com a segunda cliente que eu falei, né? Eram 3 alunos, mas 2 contratos, vamos falar dessa forma. Aí o que acontece? Nesse segundo contrato, poxa, é porque tá estourando um pouquinho aqui. Pronto. Nesse segundo contrato, já foi bacana, porque eu recebi ali, era para treinar de segunda a sexta. Então, não lembro o quanto aqui, mas eu sei que era mil e alguma coisinha, sei lá, R$ 1.200, 1.200, não lembro. Mas vamos lá. Já ultrapassava ali seus R$ 1.000. A treinar 5 vezes na semana, 5 vezes na semana, 250, vai dar mais ou menos isso aí. 1.100 no mês, mais ou menos, né? Considerando que o mês costuma ter uma média de 22 dias aí. Então, basicamente, aí é a minha história, tá? Ela vai se construindo dessa forma. Eu comecei a entrar num grupo de estudo da Universidade Federal aqui na UFBA, tá certo? Comecei a pesquisar, comecei a participar de pesquisas científicas. Meu interesse era grande em aprender, até porque eu me considerava uma pessoa que recém-formado, então eu não tinha muito conhecimento. Tinha um conhecimento que, obviamente, eu estudei bastante na faculdade, tá? Eu estudava, eu resumia livros de fisiologia humana, como Guyton, bioquímica, Leninger. Eu estudava bastante por esses livros que para mim eram referências. Então, lia bastante também cinésio, biomecânica, mas muito mais fisiologia e bioquímica. Então, o que acontece? Eu sabia que eu precisava aprender, porque eu pensava o seguinte: eu preciso aprender, 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 e me tornar um excelente profissional. Estou construindo o meu nome agora, e aqui já vem um segundo insight. Tem muita gente que está mais preocupado em ganhar dinheiro do que construir uma marca pessoal, construir o seu nome. Então, qual é a dica que eu dou aqui? Eu pretendo, através desse canal, trazer algumas informações que vão ajudar vocês, tá certo? Eu acredito que, na verdade, essa conversa já acaba ajudando a mostrar para você o seguinte: você vai entender quando eu contar os valores que eu cheguei, mas, basicamente, obviamente, não pretendo me expor muito, tá certo? Não pretendo me expor muito, mas o que acontece? É muito. Não é que não acredite, mas com muita sinceridade. Comigo não aconteceu nada rápido. Não aconteceu nada que eu fiz assim, pronto, aconteceu isso e pronto, minha vida mudou da noite para o dia. Eu sei que hoje, né, as pessoas vendem muito isso através de cursos, e lembrando que todos os serviços, que a ideia desse vídeo é falar como eu consegui chegar a uma boa receita, um bom patrimônio, ganhar bastante, sendo que eu era personal. Ia lá e atendia mesmo, não era digital, não era curso, não era online. Então, isso tem uma diferença muito grande, porque você vender um curso são outras estratégias, você não precisa ter uma continuidade de prestação de serviço, você coloca ali toda a prestação, envelopa em um curso, entrega e pronto, e tchau. O máximo que você pode oferecer, geralmente, é um pós-venda, uma boa comunicação para trazer ali, sanar dúvidas, esse tipo de coisa do usuário que comprou, né? Mas, voltando para a história. Então, basicamente, eu estou me alongando um pouquinho mais nesse início, porque eu acho que esse início é bem importante para as pessoas que às vezes estão na dúvida: poxa, como é que eu começo a ter meus primeiros clientes? Mas a partir dali vai acontecendo. Se você está nessa fase que conseguiu seus primeiros clientes agora, pode ficar tranquilo, vai chegar mais. Vão chegar mais, tá certo? Vão chegar mais e mais pessoas te procurando. E chega principalmente por conta de algo que se chama prova social. Quanto mais você atende outras pessoas, mais pessoas passam a querer treinar com você. Quanto mais resultados as pessoas enxergam nas pessoas que estão treinando com você, mais e mais pessoas vão surgir para treinar com você. E aqui já vai a minha deixa. Na época, até então, eu era uma pessoa que atendia, entre aspas, todo mundo. Eu queria atender somente pessoas idosas. Hoje, a minha empresa, como vocês viram o nome, se chama Mais 60. Ela atende exclusivamente pessoas acima dos 60 anos. Mas na época, eu ainda não atendia pessoas
que só tinham 60 anos. Naquele primeiro momento, a mãe, né, da minha primeira cliente, já tinha passado 60, a filha não, obviamente não tinha passado 60. A outra cliente não tinha 60, tinha ali seus 30 e poucos anos. E é isso. E dali em diante, eu falei, olha, eu vou alterar o preço, porque e aí também vai outra informação. Se você estuda mais, se você investe mais em você, e é sobre investir em você, tá certo? Conhecimento, ninguém rouba de você. E isso aí é o maior tesouro, isso é o maior tesouro da sua vida. Então vamos lá. Continuando. No terceiro mês eu não consegui fechar ninguém, até porque as pessoas que surgiram me procurando, eu já falei o preço novo, aumentei ali para R$ 70. As pessoas já não fechavam mais com a mesma velocidade. As outras que eu falei, basicamente falei uma vez só, passei o preço. Elas conversaram ali, mas eu falei que não ia dar nenhum desconto, não ia dar nenhum desconto. E assim a gente fechou. Acredite, tem gente que tá te testando às vezes só para ver se você vai dar desconto. E isso está relacionado à transmissão de valor que você passa. Por que eu aumentei para R$ 70? Eu percebi que todo mundo na academia que eu estava cobrava 50. Então, isso aqui em Salvador, pelo menos pelo conhecimento que eu tinha das pessoas que cobravam. Tinha um senhor que praticamente ele tinha sido dono da academia, as pessoas diziam que ele cobrava R$ 100. Então, mas fora isso, todas as pessoas, e ele também era a única pessoa de Salvador que eu conheci que cobrava um valor legal, bacana. Em todos os lugares eu conhecia, as pessoas falavam que era 50, um ou outro ali seus 60, R$ 70. Isso naquela época. Então, o que é que eu fiz? Eu falei, velho, eu vou cobrar 70. Porque se você tem o mesmo preço de uma outra pessoa na cabeça do consumidor, ela vai pensar que vocês têm um tamanho de entrega semelhante. Vou dar um exemplo. Se uma Ferrari custasse o mesmo preço de um Fiat Uno, você imaginaria que de alguma maneira o resultado, tá? A velocidade, os atributos da Ferrari seriam semelhantes. Um dos motivos pelo qual você não pensa que uma Ferrari é semelhante é justamente o preço. Por isso que o preço é absurdamente maior, tá? E naquela época não era um absurdo maior, eu aumentei R$ 20, tá certo? Então, o que obviamente impacta muito na receita, principalmente para quem está começando ali. Impacta bastante quando você multiplica pela quantidade de sessões do mês. E aí minha vida foi tocando dessa forma. Eu, no quarto mês, fui conseguindo clientes. Eu consegui uma cliente, uma médica. Aí, um pouquinho, acho que um mês depois, 2 meses, já consegui. E ali eu tive um insight muito bacana, que foi o seguinte: a primeira pessoa que fechou, que foi a médica, o valor de R$ 70, eu lembro que na época ela chorou um pouquinho, mas acabou que eu insisti, e a gente fechou. Falei, não, não baixo. E você bate o pé, não. Poxa, não dá, não. Ah, não, mas é porque como você já vai estar aqui, tem aquele argumento, né? Falei, rapaz, é porque realmente é pelo meu tempo mesmo. Não é nem pela gasolina, é pelo meu tempo, pelo meu investimento de tempo. É isso, é o valor que eu considero justo para receber. É, beleza. Se a pessoa realmente quiser você, ela vai fechar você. Ela vai fechar com você. Se ela quiser brigar por preço, significa falar que qualquer pessoa que cobre menos, ela vai para essa pessoa. E vamos lá, eu continuei, bati o pé, fechou, graças a Deus. Tempo depois, fechei mais gente, fechei mais gente. Eu sei que eu terminei o ano ali tendo um faturamento, uma receita ali de mais ou menos uns 6 mil e pouco. O que para mim era surreal, surreal, surreal de onde eu vim, a realidade, o quanto minha mãe ganhava, o quanto meu pai ganhava, o quanto eles já ganharam na vida, sabe? Não querendo expor nem meu pai nem minha mãe, mas no máximo ali, né, na época, né, seus R$ 3.000, né? Pensando em minha mãe, meu pai, muito menos, meu pai muito menos, não vou entrar em detalhes. Quer dizer, meu pai sempre foi muito correria, então ele sempre fez muito bico, então talvez chegasse em algum momento, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá. Eu vou pular agora para não ir contando também passo a passo dessa jornada, mas moral da história. Alguns anos atrás, chegou um determinado momento que eu atendia somente 2 vezes na semana, tá? 2 vezes na semana. Tinha uma receita ali muito, muito, muito boa, tá?
Só para você entender, né? Tinha uma receita ali que era próximo, era variável entre 18 e 22 mil por mês ali, essa faixa, não lembro de cabeça exatamente, mas era essa média. Talvez, vamos lá arredondar, 20 mil reais. É, e trabalhando 2 vezes na semana. Foi quando eu decidi criar uma equipe, foi quando eu decidi, de fato, que eu precisava de mais pessoas. Na verdade, eu já tinha esse objetivo lá atrás. Interrupção pequena. Antes de chegar a esses valores, eu cheguei a abrir uma outra empresa no passado para tentar. Logo após o meu primeiro ano de ter fechado esse valor de 6 mil reais, no ano seguinte eu já tentei abrir uma empresa, não deu muito certo, depois eu conto melhor. Era na área de movimento também, mas não deu muito certo. E eu fechei, continuei como personal, só que quando eu continuei como personal, eu já decidi, quer saber de uma? Só volto atendendo pessoas acima dos 60 anos. E não que eu tenha parado, mas quando eu fechei a empresa, eu dediquei atenção total para o personal. E ali eu fui atendendo somente pessoas acima dos 60 anos. E desde então mudou minha vida. A velocidade com que eu cresci foi muito mais rápida, até no orgânico mesmo, sem, só pelo boca a boca, sem precisar rodar tráfego até então. E quando eu cheguei ali a um patamar de uns 9 mil, se eu não me engano, 10 mil, 12, 11, 13, alguma coisa assim, foi quando eu decidi começar a rodar tráfego, tá certo? Que a velocidade do crescimento foi maior. E depois de ter atingido esses valores que eu falei para você, que eu continuei, né, fazendo o que eu já fazia de aquisição, só que aí eu já como empresa colocando terceiros, pessoas para trabalharem para mim, que eu treinava na minha metodologia. Eu sou especialista em fisioterapia e gerontologia, eu utilizei bastante dos conhecimentos também que eu aprendi no grupo de estudo, eu sempre fui muito estudioso, tanto que hoje aqui na Mais 60 a gente tem um grupo de discussão científica toda sexta-feira, a gente convida médicos, profissionais de saúde, geralmente médicos, né? A gente tem geriatras, neurologistas, cardiologistas, ortopedistas, que vêm aqui, fazem questão de vir aqui toda semana, toda sexta-feira, para aprender com a gente. Porque realmente, graças ao Senhor Jesus, a gente busca bastante conhecimento e, graças a Deus, isso gera frutos, né? Você semeia, tem que voltar. Então, os frutos são esses, a gente tem bastante conhecimento e hoje, graças a Deus, a gente ajuda bastante, né, os profissionais que são parceiros aqui da Mais 60. Inclusive, quiser dar uma olhadinha, dá uma olhada lá no Instagram da Mais 60, para vocês entenderem melhor. A proposta desse canal é essa. Eu contei aqui extremamente resumida a minha história, tá certo? Não vou avançar mais porque aí eu já estava com minha equipe, então os valores já são maiores, mas não conta porque já é com equipe. Então, para você que está lá sozinho no dia a dia, eu acho que até aqui tá bom. Mas eu quero agregar para vocês, eu quero trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Como empresário, eu confesso que eu não vou conseguir agregar tanto. Eu estudo bastante, 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 bastante. Eu estudo bastante sobre marca, sobre vendas, sobre tudo, né? Do meio empreendedor. Mas, de qualquer forma, eu confesso que não é uma jornada que eu já estou validado. Assim como no personal, eu trilhei esse caminho, sabe? Tinha uma receita ali de como dar certo, que é simples e fácil, mas para mim, para você que nunca fez isso que eu fiz, se eu te ensinar, não vai ser simples e fácil. Se eu te ensinar, não vai ser em uma semana que vai dar resultado. Até porque eu também não conseguiria gerar esse resultado em uma semana. Eu consegui ganhar muito dinheiro em anos. É isso que eu sei fazer. Em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, eu consigo gerar. Se hoje eu precisasse voltar a ser personal sozinho, eu conseguiria tranquilamente, em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no mais tardar, tá tendo essa receita aí de 20 mil atendendo sozinho. Mas eu sei dessa forma. Existem várias formas de você alcançar sucesso. Tem gente que faz vendas pela internet e eu acredito realmente que essas pessoas consigam, só que eu não sei. O que eu sei é isso. Eu sei fazer vendas pela internet, eu faço os anúncios, eu sei fazer toda essa parte. Foi assim que eu construí o meu patrimônio, foi assim que eu fui construindo a minha receita mensal. Foi assim que eu faço até hoje. A diferença é que eu não sei fazer isso hoje como as pessoas prometem na internet. Eu só sei de maneira gradativa, paulatina, dá certo, continua crescendo mês a mês. E tá ótimo, graças a Deus o Senhor até aqui nos ajudou. Então, isso é maravilhoso. E eu quero transmitir esse tipo de informação e conhecimento para vocês. Se
Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários para eu gravar mais vídeos, podem deixar dúvidas, perguntas. Eu acho que tem alguns conteúdos interessantes de como anunciar, que eu percebo que a maioria dos personagens não sabem como anunciar nas redes sociais, não sabem. Eu digo isso pelos resultados que as pessoas dividem comigo. E é isso. Eu desenvolvi a minha forma, deu certo para mim, e eu acredito que diversas outras pessoas conseguem, porque continua dando certo até hoje. E eu já tenho testado isso em outros perfis, além do meu, no perfil da minha empresa, e tem dado certo também. Então, é isso. Eu acho que esses assuntos mais delicados, delicados não, desculpa, detalhados sobre como anunciar, sobre como construir marca, mas resumidamente é o seguinte: invista em você, construa a sua marca, seu nome. Se você estiver pensando em somente ganhar dinheiro, talvez você esteja dando um tiro no pé, porque você precisa pensar no longo prazo. Então, obviamente, talvez isso seja um pouco vazio para você hoje, essa informação que eu estou dando, mas deixa nos comentários que eu posso gravar vídeos específicos. Eu quero falar um dia sobre valor. Eu só consigo cobrar o que eu cobro hoje, por exemplo, a gente cobra aqui 1.620 e é o valor que eu já cobrava ainda como autônomo para atender ali 2 vezes na semana. Então, eu só consigo cobrar esse valor porque esse custo, tá certo? Essa receita, porque as pessoas enxergam valor na minha imagem pessoal. Deu para compreender? Então, como o jogo é esse? Como fazer a pessoa enxergar valor na sua imagem pessoal ao ponto de acreditar, vale a pena pagar aquele preço. E talvez a pessoa ainda ache que está pagando pouco, considerando o que você vale. Poxa, é Léo, é Fátima, é Maria, é José, sei lá quem está do outro lado, é João, é Pedro. Então, basicamente é isso, é o que eu tenho para falar. Se você investe em valor, tá? Mas aí eu quero gravar algum vídeo falando somente disso, porque essa é a receita, esse é o truquezinho, e isso que faz com que as pessoas olhem para você e falem, não, pô, tá barato, pô, esse cara é bom pra caramba, esse cara é bom pra caramba. E assim eu consegui aqui na minha cidade dar entrevista na Rede Globo daqui, né, local. Quem quiser dar uma olhada no meu Instagram pode ver. Assim eu fui convidado para alguns podcasts, assim eu fui dar entrevista em rádio, assim eu já apareci ao vivo, né, nessa emissora. Então é isso, assim, eu tenho um bom relacionamento com parceiros médicos e eles me escutam, entende? Então é isso. Foi a ideia desse vídeo, eu espero que tenha somado. Hoje foi mais contar a minha história mesmo, mais ou menos trazer essa esperança para você que está pensando em ser personal. Poxa, eu considero que uma pessoa que tinha uma receita ali de uns 20 e pouco, trabalhando 2 vezes na semana, eu considero boa se você pensar trabalhando 2 vezes na semana. Tem muito médico que está tirando isso, dando um monte de plantão no mês. Então, considerando 2 vezes na semana, eu considero um valor muito bom. É isso. Se vocês quiserem a minha ajuda, de alguma maneira, se inscreve no canal, manda mensagem. E é isso. Fique com Deus, tenha o melhor dia da sua vida. Valeu, tchau, tchau.